Mas agora eu quero falar sobre isso, sobre afligir a alma. Leia comigo aí, enquanto é tempo ainda. Mateus capítulo 6. E quando o quê? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa. Deixa eu acender de volta a luz. Já receberam a recompensa. E depois, no versículo 17, diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que tu estava jejuando, e sim ao teu pai, em secreto. E teu pai que vem em secreto, o que está escrito ali? Te recompensará. Então, no momento em que Jesus está falando para aquelas pessoas, quando orares, ele não está dizendo que se tu tiver vontade de orar, se tu sentir um desejo de orar, Jesus está dizendo quando orares, o que significa que ele espera que o crente ore. Ele não está dizendo assim, se pintar uma vontade no teu coração. Não, fica implícito nesse texto que Jesus espera que os seus seguidores orem o tempo todo. A Bíblia diz orar sem cessar. E a mesma coisa acontece quando ele fala sobre o jejum. Sim ou não? Ele diz assim, tu, porém, quando... Ele não está sugerindo assim, se tu tiver vontade. É da mesma maneira que ele trata a oração, ele trata o jejum. Quando orares, tu tem que te comportar de tal maneira. Não é para orar na frente dos outros, não é para aparecer. E a gente viu, eu e a pastora Márcia, nessa viagem, tanto dos judeus fazendo isso. Eles ficam batendo com a cabeça na parede, eles fazem um esparro, eles... E Jesus não diz se orares, Jesus diz quando orares. E Jesus não diz se jejuares, ele diz o quê? Quando jejuares. E aí ele traz instruções também. Quando tu orar, não é para orar no meio da praça, para aparecer. E quando tu jejuar, tu faz o seguinte, não fica assim, para alguém te perguntar o que houve. Estou jejuando hoje, estou desde ontem sem comer, faz 3 dias que eu estou jejuando. Não. O que está escrito ali? Unge a cabeça, lava o rosto, para ninguém perceber. E sim o teu pai. Em que secreto? Teu pai, ele vai saber em secreto. E aí em secreto, ele vai te recompensar. E a recompensa não é em secreto. A recompensa é de forma pública. Ele vai ver o teu jejum em secreto. Ele vai ver a tua oração em secreto. Mas a recompensa vai aparecer na tua vida. Então as palavras de Jesus sobre jejum e sobre oração são as mesmas. Igual. Ele colocou o jejum e oração no mesmo nível. E a conclusão é a seguinte, amados. Se Jesus espera que a igreja ore, ele também espera que a igreja jejue. Pastor, nós vamos começar 21 dias aí, por que isso? Qual que é o propósito do jejum? É só para fazer a minha vida miserável? Uma vida de religião onde eu tenho que negar os prazeres, é isso? Como se eu fosse um monge franciscano? É isso que Deus quer quando Ele pede que eu jejue? Por que Ele me manda? Por que Ele assume que eu vou jejuar? Por que Ele tem certeza? Ele diz assim, tu quando jejuar? Por quê? É só para fazer sofrer? Não. Foi Deus quem criou o alimento. Só a pessoa que está ao teu lado, foi Deus quem criou o alimento. E Ele que colocou sabor nos alimentos. Não precisava. Se fosse só para te manter vivo, só para te manter suprido, eu lembro quando a pastora Márcia fez a cirurgia e ela não podia comer,
Para mantê-la viva, tinha um tubo que entrava por aqui e um líquido da cor do Nescau, assim. E por 6 meses, aquele troço lá manteve ela viva. Mas ela me pedia, não frita bife em casa. Que ela não podia comer e não dava para sentir o cheiro. E Deus, Ele te ama tanto, que Ele fez os alimentos e colocou sabor. Sabor na picanha. Sabor no morango. Sabor na laranja. Sabor do chocolate. E Ele colocou na tua boca paladar. Para que você pudesse apreciar esse sabor. Não precisava. Então qual que é o motivo? Porque convidar a igreja para entrar num jejum e vocês entrarem que nem aquela boiada que vai assim sem entender o porquê, Deus até pode honrar, mas é muito melhor tu entender o porquê. E existem vários propósitos para o jejum, preste atenção. Existem vários propósitos. Inclusive a medicina diz que é bom jejuar. Sabia disso? Os médicos descobriram, Deus já descobriu há muito tempo, foi Ele que nos criou, que tu ficar um certo período deixando o teu organismo parar de funcionar, porque é como se fosse uma usina, entendeu? Como se fosse máquina, que não para nunca, porque a gente está sempre comendo. Então o teu estômago, o teu intestino estão sempre trabalhando, tem que digerir, tem que fazer aquilo tudo ser transformado ou em lixo, ou em alguma coisa aproveitável para o teu organismo. Mas não para nunca, é 24/7. Então a medicina descobriu que certos jejuns só com água fazem bem para a saúde, desintoxica, dá um tempo para que essa máquina pare um pouco, tira um pouco da... Sabe quando tu olha na bateria do teu celular, tu vê que ele tem 60%, 50%? Quem já viu isso aí na bateria do celular? Quantos por cento vocês acham que eu tenho aqui, ó? Nessa pochete aqui? Aqui tem bateria suficiente para aguentar um bom tempo sem se alimentar. Só com água. Sabia disso? Tem. Eu já fiz, já experimentei, já provei, sei que tem. É que a gente não gosta muito, né, de passar o desejo, de sentir aquele cheiro. Então, Jesus, quando foi jejuar, foi para o deserto. Então, para a saúde física faz bem. Mas eu vou tratar de outro aspecto do jejum. Eu vou tratar de um assunto que chama se humilhar diante de Deus. Quando eu falo de afligir a alma, a Bíblia diz que afligir a alma é justamente isso. É se humilhar diante de Deus. Mas pastor, por que eu preciso me humilhar diante de Deus? Porque existe uma lei de Deus. Lê comigo. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz o quê? Deus resiste aos... mas dá graça aos humildes. Por que eu preciso me humilhar diante de Deus? Porque Deus, Ele tem uma certa resistência com aquele que é soberbo, com aquele que não se humilha. Se tu sabe que Deus vai colocar a mão dele contra ti, em todos os teus projetos, tudo que tu fizer, tu vai dar de cara com algo que é mais duro que essa parede aqui, porque é Deus te resistindo. Tu não quer isso para a tua vida. Então existe uma lei divina de que Deus, Ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Jesus conta uma parábola e Ele diz assim: todo que se exalta será, e o que se humilha... Esse contexto que eu peguei aqui, ele está contando a respeito de um banquete. E ele diz que o cara chegou no banquete, olhou, viu a mesa e foi sentar lá na cadeira número 1, do lado do noivo, do lado da noiva. E aí diz que começou a chegar os convidados e tal.
E aquela cadeira não era dele. E o noivo teve que chegar lá e dizer, cara, me desculpa, velho, mas este lugar já estava reservado para fulano, tu vai ter que sentar lá, ó. E aí ele vai ter que ser humilhado na presença de todo mundo. Já tinha todo mundo chegado, e agora ele vai ter que sair daquele lugar que ele teve aquele olho grande para chegar lá e pegar o primeiro lugar e ir lá para o final da fila. E aí Jesus disse, não, quando tu chegar, senta no último lugar. Porque de repente o noivo olha, o que tu está fazendo aí, velho? Vem para cá, senta aqui. Todo aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta vai ser humilhado. E a maior ilustração dessa verdade, se tu quisesse a maior comparação dessa verdade, está entre Lúcifer e Jesus Cristo. Lúcifer foi criado para ser um querubim da guarda. E ele quis se exaltar, ele quis mais. Ele quis chegar acima de Deus. Ele disse, eu vou ser mais do que o Altíssimo. E ele foi lançado por terra. A palavra de Deus diz que ele está hoje debaixo dos pés da igreja. Se tem um cara que caiu feio, se tem um cara que é trouxa, que teve a presença de Deus e se rebelou contra o Deus da criação, e estava num lugar de honra já, e quis mais do que devia, e caiu, foi Lúcifer. Enquanto que a palavra diz que a respeito de Jesus, Jesus era Deus, e mesmo sendo Deus, ele não se agarrou nessa posição de ser Deus, ele se humilhou, ele foi reconhecido com carne e osso, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, reconhecido em forma humana, e por causa disso Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. E por causa disso, diante do nome de Jesus, um dia todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que ele é. Esse humano maluco que se explodiu, e achou que ia para o céu, com 10 virgens, um dia ele vai ter que chegar e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E depois vai sofrer a eternidade no inferno. Por isso que eu te digo, quando nós estamos aqui adorando a Deus, aproveita, porque tu está fazendo isso antes. Tu não está fazendo com uma arma apontada para ti. Tu não está fazendo por obrigação. Então, humildade, amados, é uma condição essencial para que você possa ter uma vida de oração. Uma vida de oração com eficácia, porque senão Deus vai te resistir o tempo inteiro. Tu entra na presença de Deus para orar, mas tu entra com soberba. Quem lembra daquela parábola? 2 caras entraram no templo. Lucas capítulo 18, 2 caras entraram no templo. Um entrou e dizia assim, ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou que nem aquele ali, eu jejuo tantas vezes por semana, eu trago meu dinheiro na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E entrou um outro, que não tinha nem coragem de olhar para cima, ele batia no peito e dizia, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele era traidor da pátria, ele era o lixo do lixo. Quando a Bíblia fala em pecador, não coloca ele no mesmo quadrado. Tem prostituta, pecador e publicano. E aí Jesus diz assim, quando aqueles 2 caras saíram do momento de oração, qual dos 2 vocês acham que Deus ouviu? Qual dos 2 saiu justificado? Jesus responde. O publicano, aquele que batia no peito, dizendo, ele nem olhava para cima, se humilhando na presença de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro, e Pedro sabe muito bem o que é ser arrogante e o que é ser humilde. Porque Jesus chegou um dia para Pedro e disse assim, Pedro, Satanás está pedindo licença para te peneirar, feito trigo, Pedro.
para que tu me negue, eu estou orando por ti. O que Pedro tinha que fazer? Senhor, continua orando por mim, me ajuda, não deixa eu cair nessa. Qual foi a atitude de Pedro? Comigo não. Eu te negar? De jeito nenhum. Olha o orgulho. Esses outros aí todos podem te negar, mas eu jamais te negarei. E o que Jesus disse para Pedro? Hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aconteceu ou não? Então, quando Pedro está dizendo assim, agora, muitos anos depois, Pedro já está velho, ele diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe, porque depois ele chorou amargamente. E aí ele diz o que assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, por que orar e jejuar? Porque Jesus espera que a igreja ore e jejue. Quando cobraram de Jesus, os teus discípulos não jejuam. Ele disse, enquanto o noivo está com eles, não é necessário. Mas vai ter um momento onde o noivo vai ser tirado. E eles vão jejuar. Jesus não disse assim, talvez eles jejuem. Não, eles vão jejuar. Então, tu quer proximidade com Deus? Tem que se humilhar diante dele. A palavra de Deus diz o seguinte, lê comigo o Salmo 138. O Senhor é excelso, contudo ele atenta para os humildes. O soberbo, ele conhece, mas ele conhece de longe. Está longe de Deus. Não tem proximidade com Deus. Lá no Salmo 35, Davi diz assim, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as pessoas que fizeram mal contra Davi, as minhas vestes eram de pano de saco, eu afligia a minha alma com... Diga, afligir a alma é jejuar, é dizer para a alma não, é dizer para a tua carne, não vai ter tudo o que tu quer, não. Porque se tu deixar a tua carne ter tudo o que ela quer, ela te leva para o inferno. Porque a carne não se converte. Ela não está preocupada com a eternidade. Ela vai ser comida pelas minhocas. Ela não quer ouvir de eternidade. Ela não quer ouvir de sofrimento. Ela não quer ouvir de porta estreita. A carne não quer ouvir nada disso. Mas tu tem que te preocupar com aquilo que é eterno, com a tua alma, com o teu espírito. Então Davi diz assim, eu afligia a minha alma com jejum e em oração eu me reclinava sobre o peito. Então afligir a alma é se humilhar diante de Deus. É jejuar. É dizer para Deus, Deus, o Senhor me deu tudo isso aqui, e eu tenho o direito de comer, mas eu estou abrindo mão para dizer o quanto eu quero me aproximar de Ti. Por quê, amados? Porque a alma tem 3 funções principais, e eu coloquei elas no telão, acho. A alma, ela age na nossa vontade, diga, na vontade. Ela age no nosso intelecto, nos nossos pensamentos, diga, intelecto. E ela age nas nossas emoções, diga, emoções. E como é que ela se expressa? Com as seguintes frases, presta atenção para te saber quando a tua alma está querendo vir à tona. Eu quero, diga comigo, eu quero, é a vontade, eu quero assim. Ou eu acho, eu penso, isso aqui está aqui, no intelecto. Está ouvindo a pregação, e diz assim, mas eu acho que as coisas não são bem assim. Eu acho que o guia nosso, aquele argentino, eu perguntei para ele, mas se tu acredita que existe um Deus, tu acredita que existe um Criador, como é que faz para ir para o céu então? Aí ele assim, eu acho
que as pessoas que fazem o bem vão para o céu e as que fazem o mal vão para o inferno. Eu acho. Eu falei para ele assim, é mesmo? E qual que é a nota que a gente tem que tirar para conseguir fazer o bem? É 10? Tu consegue tirar 10? Tu consegue ser perfeito? Ele disse, perfeito, ninguém consegue ser. Eu falei para ele assim, então vamos botar uma média. Vamos botar nota 7. Tu acha que é assim que funciona? Porque a alma ela não diz assim, não, a palavra de Deus diz que salvação é pelo sangue de Jesus na cruz. Não, eu acho que não. Eu acho que é fazendo bem. Deus falou assim, tá bom, então vamos botar nota 7. 7 tá bom? Ele falou, 7 tá bom. Ele disse, já pensou? Tu chegar no céu, as pessoas entrando então, 8, 9, e tu chega lá, e tu tirou 6,9. Aí tu vai chamar Deus de cruel, porque por causa de 1 milímetro, Ele vai te mandar para o inferno. Daí ele ficou quieto. No dia seguinte eu perguntei, o nome dele era Damião. E aí, magrão, como é que foi hoje com a tua esposa? Que nota tu tirou? Falei, brincando com ele, falei com Deus. Ele baixou a média para 5. 5, velho. Já pensou tu chegar lá e tu tá com 4,9? Que pepino. Dia seguinte, cara, falei com Deus. E Deus disse, não, a nota vai ser 1. O cara que conseguir fazer 1, entra. E tu não conseguir fazer nenhum, tu conseguir 0,99. Deus falou, tu entende por que tem que ser pela graça? Tu entende por que não pode ter nota? Porque se Deus botar uma nota, sempre vai ter um pobre coitado que vai chegar perto demais. E aí vão dizer que Deus é cruel. Se Deus botar 10, vão dizer, mas eu tirei 9,9. Eu sei porque eu fazia isso com as professoras. Eu dizia, mas professora, 6,9, 1. Não me bota de recuperação. Eu morava em Torres, na praia, eu queria ir para a praia. Agradece a Deus que eu não estou te rodando. Eu só estou te dando recuperação. Então nós temos que entender que a alma, ela vai dizer, eu quero, eu acho, eu penso que é assim. E tem pessoas que elas resolvem a teologia. Elas mesmas decidem como é que vai para o céu, como é que não vai para o céu. E acham que vai dar certo ainda. E por último eu sinto, são as emoções. Eu não estou sentindo hoje. Mas a Bíblia diz para te amar tua esposa a ponto de morrer por ela. Assim como Jesus morreu pela igreja. Mas eu não estou sentindo. Mas Jesus mandou tu perdoar até as pessoas que te perseguem. Está escrito na palavra, Jesus mandou você perdoar. Mas eu não estou sentindo. Sabe o que Deus diz? Não me importa o que tu acha. Não importa o que tu pensa. E nem o que tu sente. O que importa é o que diz a minha palavra. O que eu quero, diz o Senhor. No final vai acontecer do jeito que eu quero. No final vai acontecer do jeito que eu penso. Do jeito que eu sinto. Por isso que eu entreguei meu filho. E se nós não conseguimos alinhar a nossa vontade, se nós não conseguimos alinhar o nosso intelecto, as nossas emoções, ou seja, o nosso querer, o nosso pensar ou achar e o nosso sentir com aquilo que Deus fala na sua palavra, nós não vamos poder nunca compreender esse Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, lê comigo Salmo 131. O que Davi diz ali? Senhor, não é o quê? Soberbo o meu coração, nem altivo, não é orgulhoso o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que diz o versículo 2? Pelo contrário. E aí o que está sublinhado, o que está grifado em vermelho ali? Fiz
calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada. Entenda o que ele está dizendo. A alma é aquela parte do ser humano que fica: eu quero um carro novo, eu quero um carro zero, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não acho isso, eu sinto aquilo. A alma é aquela parte do ser humano que é que nem uma criança chorona. Uma criança quando está com fome, que precisa mamar. E Davi diz assim, ó: eu não dou trela para minha alma. Eu fiz ela ficar quieta. Eu disse: cala a boca, alma. A minha alma está tão quietinha, parece um nenezinho que acabou de mamar. Já viu o nenê depois de mamar? Sim ou não? Quem já viu? Mamou, aí tu bota aqui, dá uns tapas para ele dar um arroto. Às vezes vem aquele azedinho aqui, né? Iogurtezinho. Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada fica quietinha nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Davi está dizendo assim, ó: a minha alma não manda em mim. Quem manda na minha alma sou eu. Se você for ler outros salmos, ele diz assim: alma, bendiga ao Senhor. Tem uma canção que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Totalmente fora de tom, né? Ele é quem cura as tuas enfermidades, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Davi manda a alma dele bendizer o Senhor. Eu preciso encerrar, mas eu quero que tu entenda algo. Levítico diz o seguinte: isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, o que vocês têm que fazer? Afligir a alma. Significa jejuar. Era o dia do jejum. Tinha um dia por ano, que era o dia do jejum. Na Bíblia, na linguagem de hoje, ainda estou na linguagem antiga. No versículo 30 diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros e afligireis a vossa alma. Agora vamos ler na linguagem mais moderna. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo, o que está escrito ali? Não comerão nada o dia inteiro. Viu que na outra linguagem estava: afligirão a alma. Eu vou voltar, ó. Afligireis a vossa alma. Na linguagem de hoje: não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito sacrifício para conseguir o perdão dos pecados. Versículo 31. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém o quê? Comerá nada. Se você souber que dia está falando aí, está falando do dia mais importante para o judeu, Yom Kippur. O dia onde eles sacrificam um animal para expiação dos pecados. E é lógico que hoje nós temos o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Mas nós temos que entender, amados, que esse dia, ele existia para o judeu, era importante demais para o judeu, porque Deus lembrava o povo. Deus disse: eu vos humilhei no deserto, deixei vocês comer do pão que eu dava para vocês, para que vocês não vos exaltassem. Em Atos 27 diz que tinha o dia do jejum. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os o apóstolo Paulo. No livro de Esdras, eu vou passar um pouco do horário, tá? Diz assim: então, preste atenção nisso, preste atenção. Olha só o que está acontecendo. Esdras está saindo com o povo do cativeiro para voltar para a terra deles. E o rei liberou Esdras e disse: pode ir,
Tu és sacerdote, pode levar o povo, vai lá e reconstrói a tua terra, reconstrói Jerusalém. Ajuda Neemias, que já está lá reconstruindo os muros. E aí diz assim, quando eu fui sair de viagem, eu apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Para o quê? Para que ele apregoou o jejum? Para nos humilharmos perante o nosso Deus. Para fazer o que depois de se humilhar? Para orar para Deus. Para pedir para Deus. Pedir o quê? Para pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir para o rei um exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Vocês estão entendendo? Ele está saindo e ele tinha dito assim, eu sirvo ao Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que cuida do seu povo. E aí agora está na hora de ir embora, ele diz assim, mas se eu pedir uma guarnição da brigada militar aí para nos guardar, hein, moçade? Ele pensou assim, se eu pedir para o rei, vai ficar feio para nós. Ele disse que teve vergonha de pedir, porque ele já tinha dito o seguinte, ele tinha dito para o rei, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos, diz Esdras, e pedimos isso ao nosso Deus. E o que diz ali? Ele nos atendeu. Então, vou encerrar com esse versículo aqui. Eu quero que vocês leiam ele comigo. Tem canção a respeito desse versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que diz ali? E sararei a sua terra. Então, eu peço paciência para vocês por 5 minutos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, começa por se humilhar. Primeiro, Esdras disse assim, primeiro nós jejuamos, para depois pedir, para depois orar. Então vamos ver etapa por etapa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, significa o quê? Jejuar, negar para a tua alma aquilo que tu tem direito. Tá? E depois de se humilhar, orar. E depois de orar, buscar a face de Deus. Não é só pedir, buscar a face de Deus. Senhor, eu quero te conhecer melhor. E depois, se converter dos seus maus caminhos. Abandonar o pecado. Então tem 7 coisas nesse texto. 4 são para nós. E 3 é com Deus. Está em branco. Vamos ver lá. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo se humilhar e orar, e a minha face buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Primeiro passo, diga comigo, humilhar. Que é o quê? Jejum. Por quê? Porque o orgulho se transforma em uma barreira. Então nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Segundo passo, oração. Então, antes de orar, eu tenho que tratar do meu orgulho. Terceiro passo, buscar a face de Deus. Quarto passo, nos converter, abandonar o pecado. Se você está fazendo algo que tu sabe que não é para fazer, te converte, abandona esse mau caminho. E aí a parte de Deus, eu ouvirei. Segundo, perdoarei, vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero me converter desse meu mau caminho, perdoarei. Em terceiro, sararei a sua terra. Amém? Fica de pé. Vamos ler junto esse texto que está aqui em Joel capítulo 2. Olha só o que diz aqui em Joel capítulo 2, amados. Preste atenção. Tocai a trombeta em Sião. Anuncia, promulga,
um santo jejum, proclama uma assembleia solene, chama o povo, congrega o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, chama os mais velhos, chama as crianças, traz até o que mama. Ah, tem um cara que recém casou, está na lua de mel, diz para ele sair da lua de mel e vir também. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E aí diz assim no versículo 17: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre a entrada lá até chegar no altar, já chega chorando, já chega se humilhando. E a oração que eles tinham que fazer, porque eles estavam sendo atacados. A Bíblia diz que era um gafanhoto de um lado, o devorador, o destruidor. Chorem. E a oração tinha que ser qual? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, ao opróbrio, para que as nações façam escárnio do teu povo. Por que as outras nações vão dizer que deu o Deus desse povo? Por que alguém tem que perguntar que deu o Deus do fulano? Se ele é tão fiel assim, que deu o Deus dele. Onde é que está? Então a Bíblia nos diz assim: promulga, declara, toca a trombeta, chama o povo para o jejum. Jejum que Jesus esperava que a igreja fizesse espontaneamente, porque ele diz assim, quando orares e quando jejuares. Versículo 18 diz assim: então, quando o povo fez isso, o que diz ali? Então o Senhor se mostrou o quê? Zeloso da sua terra. E o que diz mais? Compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis o quê? Fartos. E eu não vou entregar vocês à vergonha, ao opróbrio entre as nações. Amém?